Bom, gente, boa tarde. Domingão, quando finalzinho na mais da Páscoa é difícil. Ainda veio aqui o cara que dá aula, veio aqui o outro que também já viu tudo, mas muito bom, muito obrigado aí pela prestigiar. Bom que pelo menos tem menos gente. Opa! Tá me tampando aqui. Bom, na realidade essa é uma palestra que não estava prevista, digamos assim, né? Eu ia fazer o programa da felicidade hoje, mas aí o Samuca falou, tem um slot lá, tem alguma palestra na manga aí? E aí eu não vim para cá direto, não tive um tempo para fazer o slide, então esse é o slide do projeto. É o único slide que a gente vai ver aqui. Como? Porque aí a gente vai ficar mais fácil. Mas depois eu volto no QR Code. E aí eu vou fazer esse projetinho aqui. A ideia é mostrar um pouquinho do histórico, como ele fez. E esse QR Code é o QR do site, onde eu deixei inclusive esse módulo aberto. Então, se alguém por acaso quer aprender um pouco de orientação a objetos ou quer indicar para alguém o básico de Python e o básico de orientação a objetos, está lá o módulo liberado, você coloca o e-mail e eu vou te mandando um e-mail por dia com as aulas. Tá? Antes de começar, vamos aqui fazer uma prece, tá? Para os deuses da demonstração, porque eu vou tentar fazer um live code, e toda vez que você faz isso, né, é um problema. O da internet até ajudou, né, porque quando você tenta os dois, o da internet mais o da demonstração, aí o Murphy realmente dá o ar das graças. Bom, o projeto é open source, tá aqui, esse aqui eu não coloquei o QR Code, tá lá em Python Pro BR e etc. Eu acho que depois eu volto nele, depois a gente tenta fazer. Vou falar do histórico primeiro. Bom, eu gosto de dar aula, tá? E aí eu entrei na FATEC de São José dos Campos, que em geral a turma não conhece. Mas aí quando eu falo que é a faculdade em que o Massanori dá aula, aí o pessoal começa a linkar o nome, né? Aí beleza, não, é a faculdade do Massanori. E aí eu entrei para lá e eu fui convidado para dar aula de orientação a objetos, que é um assunto que eu sempre gostei, que eu demorei para entender na faculdade, né? E aí eu fui dar aquela aula, só que aí eu me formei em engenharia, né? E aí quando eu ia dar um exemplo lá de orientação a objetos, eu pegava um exemplo que era extremamente engraçado para mim, que era você construir uma calculadora orientada a objetos, né? Mas isso é coisa engraçada para engenheiro, né? Quem é que acha uma calculadora engraçada? E naquela época foi a época que o Massanori bombou com um curso Python para zumbis lá online, né? E aí eu fui na palestra, apesar de ele estar lá, eu nunca tinha ido ver, né? Porque teoricamente o assunto é simples, mas uma hora eu falei, não, deixa eu ver aqui, né? Assunto do Massanori, hackeando o Facebook com Python. Aí eu fui lá ver, né? Falei, pô, não acredito que em 35 minutos ele vai desenrolar, né? Então eu fui lá ver a palestra do Massanori e entendi que ele faz lá, dá uma simplificada e tal. Então eu entendi que ali, ele aprendeu marketing, o Massanori, né? Ele falou, legal, fala que o cara vai hackear o Facebook, ele acha que vai invadir o servidor, que vai roubar dados, etc. E aí o cara se interessa e vem ver o que é, né? É quase clickbait no Massanori, né? E aí eu falei, pô, interessante, eu poderia fazer alguma coisa dessa com orientação a objetos, né? E aí a turma costuma gostar muito de jogo, quem é mais novo, né? Quem está um pouco mais velho não, porque sabe que jogo é difícil de fazer, né? Mas eu falei, bom, será que tem uma forma então de eu colocar um clickbait, de falar que o cara vai fazer um jogo, e aí na realidade ele aprende orientação a objetos com clickbait? Então essa foi a motivação da época, beleza? Como? Tá com algum problema aí? Você tá dando para enxergar aí? Tá tranquilo? Você é o que está mais longe? Tá conseguindo enxergar tranquilo? Acho que... Ok, então ficou aquilo na minha cabeça e na época o jogo que estava bombando era Angry Birds, né? Agora não é tanto, mas naquela época era bombando Angry Birds. E aí tinha um pequeno grande problema que a orientação lá em objetos era em Java também, né? Mas eu falei, não tem problema, vamos começar ali, vamos começar a fazer alguma coisa. E foi mais ou menos isso que eu fiz naquela época. Tá. Então, como vocês podem ver, né? Os pássaros voando, tudo na tela, certo? Tá vendo? Aqui, ó. Estão vendo aqui o pássaro vermelho voando,
Na posição 3-3, um pássaro amarelo, outro amarelo, tem um ponto aqui, esse ponto aqui é um obstáculo, vocês estão vendo? Então, massa, né? Na verdade ainda não está voando, está parado aqui, tá? Beleza, e aí comecei a fazer isso, fiz isso em Java, né? Tal. Aliás, vou botar ele para voar agora, olha só que aí, agora vocês vão ver. Estão vendo? Era isso aí. E eu olhava isso assim, eu falava, que massa, cara, olha lá o passarinho voando, cara. Olha lá, veio da posição 16 para o 18, do 18 para o 20, os outros estão parados, né? Eu ficava olhando isso e achava lindo, porque na minha cabeça, né, eu já estava enxergando a coisa funcionando, né? Mas eu não sei por que a galera não estava. O pessoal falou, mas por que você não faz uma animação para isso, né? E comigo eu pensei, pô, mas é porque é Java, velho. Vai dar um trabalho fazer isso aqui em Java, né? E aí eu contei a mesma mentira que a gente conta na empresa também, né? Você tem uma mentira boa, né? Olha só, quando eu tiver tempo eu faço, fica tranquilo. E a segunda mentira, que era, fica tranquilo, o desenvolvimento é iterativo e incremental. Essa é simplesmente a primeira iteração, né? Então quando você quer enrolar o gerente, você mete aí, coloca esses buzzwords, né? Não, fica tranquilo, vai vir a interação, a gente vai crescer a equipe, etc. Aí a coisa vai acontecer, né? E aí isso durou 2 anos, rodando com essa animação que vocês estão vendo aí, né? Aí depois eu entrei no ano sabático, né? Comecei a ter as coisas e aí a coisa do tempo, e aí você aprende como você faz as coisas, né? Vem um estalo, você diz que quer fazer, você começa a fazer e pare tempo para aquilo. É o jeito de fazer as coisas. Você começa e faz o tempo acontecer para aquilo, em vez de esperar, não, quando eu tiver tempo eu faço. E aí, aliás, deixa eu colocar todos eles para voar aqui. Vamos lá. 34, vai voar, vamos ver se o jogo acaba aqui pelo menos. Olha lá, viu lá? Acabou. Deixa eu ver, alguém morreu aí, morreu o vermelho, morreu. Tinha ainda replay, ó. Você dá o replay, aí ele joga o jogo de novo para você ver o que aconteceu, para ver as jogadas que você fez. Mas enfim, rodou 2 anos, etc. Vai acabar? Acabou? Aí, ó. Pelo menos aí. Aí eu fui ler um livro, eu fui dar aula para 2, um conhecido me chamou para dar aula para 2 meninos de 13 anos. Né? Aí eu comprei aquele Invent Your Own Games with Python, tipo, invente os seus próprios jogos com Python. Né? Nunca dei aula para criança, eu falei, vamos pegar o livro aí, a gente copia e tal. Aí eu tô lá vendo o livro, pá, e eu fiquei curioso, porque eu falei, como é que esse cara vai ensinar jogo para criança? Porque jogo é difícil, né? E aí foi legal por ver a abordagem dele, né? Então ele começa com praticamente o você decide só, saca? Ah, o dragão está aqui, digite sim se você quer entrar na caverna ou não. E aí colocava um random para saber se o jogador tinha morrido ou não. Eu falei, pô, interessante. E aí uns 2 capítulos só depois, ele faz uma forca que ele coloca um ASCII art. Agora colocou o ASCII art, eu falei, dá para sair uma animação daí, né? Eu não preciso, porque qual que era a minha meta? Minha meta era ensinar não um jogo, era ensinar orientação a objetos para o cara que está chegando em Python. Então não é que também eu não fiz, aí eu decidi também importar para o Python nessa época, porque, né, para que sofrer, né? E aí quando eu vi esse cara, eu falei, pô, dá para resolver ali com ASCII art. E por quê? Na minha mente, eu falei, bom, se o cara é novato, eu não quero começar com ele falando, instale o Pygame, instale alguma coisa. Não, ele tinha que instalar o Python, baixar o projeto e começar. E ver o jogo acontecendo. É isso que eu queria, esse era o meu objetivo. Então quando eu vi o ASCII art, falei, coisa linda de Deus. Vou lá, faz um hackzinho para conseguir limpar a tela, né, tanto no Windows quanto no Linux, bota um if lá, se eu estou no Windows faz uma coisa, se eu boto... Só que esconde essa complexidade do aluno, né, para ele aprender orientação a objetos. E aí eu comecei a fazer uma versão, foi... Na verdade isso daqui é essa versãozinha aqui, ó. Então vocês estão vendo que o tempo está rodando aqui em cima, né? Vocês estão vendo os 3 pássaros aqui, ó? É que eles estão aninhados aqui um no outro, tá? Então o obstáculo, que antes vocês já tinham visto, com certeza, né? E os 2 porcos aqui, as 2 arrobas. Né? Então você digitava Enter, colocava ali, sei lá, um ângulo de 30... ângulo aqui de 34, olha aí.
Então eu vou colocar um aqui para voar a 90 graus, ele vai para cima, ó, foi lá para cima, sumiu da tela, né? E aí você coloca um outro ângulo aqui de 32, né? Eles vão voando. Vamos ver se eu... Ah, não acertei nenhum. E aí tem um replay. Deixa eu rodar aqui de novo, porque senão o replay ia demorar muito. Deixa eu ver se eu acerto um. É que eu esqueci agora os ângulos. Eu acho que eu conseguia matar um porco com 23. Deixa eu ver. Ó, já viu ali que matou ali? Virou um asinho quando o pássaro morre. Na época eu queria colocar corpo pro pássaro, com sangue e tal. E aí por isso que eu deixei esse asinho aí. Mas depois ficava a tela muito carregada. Deixa eu ver se eu acerto um porco lá. Aí, quando o porco morre, ele vira... Bota uma cruz lá pra ele. E aí tinha um replay, né? Replayzinho, ó. E você vê que o conceito que eu usei para animação foi roots. Engine, não. Conceito que você fazia. Ou você não... Né? Eu estou um pouquinho mais velho que eu fazia na escola. Estava entediado, ficava fazendo bonequinho em cada uma das folhas, né? E fazendo animação na narra, no caderno. Então aqui é a mesma coisa. O que eu estou fazendo? Pega os pontos, calcula aí, dá um clear na tela, calcula todo mundo de novo, dá um clear na tela, então é a mesma filosofia, né? E aí eu decidi também colocar um meu curso online, Python Pro, junto com o Luciano Ramalho. Pô, vi essa animação aqui, se eu estava enxergando o passarinho naquele anterior, com esse daqui eu falei, cara, eu estou no supra-sumo da animação, isso aqui é 3D praticamente. Né? Eu falei, beleza. Peguei e fiz aí um amigo meu, que ele mexe com design, porque eu como design sou excelente engenheiro, falei, pô, me ajuda aqui a fazer uma parada gráfica. Aí ele recortou para mim os passarinhos, tal, fez tudo bonitinho, foi bonitão, e eu botei um vídeo com isso aqui no YouTube. Na hora que ele viu, ele falou, Renzo, que porra é essa, cara? Eu cortei todos os passarinhos, o cara quando vê o nome Python Birds, você fala que é o jogo do Angry Birds, e ele vê essa merda aí no YouTube, o cara vai perder o tesão nisso, né? E aí, o que vocês imaginam que eu respondi para ele? Versão simples, mas tem mais, né? Tem mais. Você sabe como é que fala. O que você fala? O cara quer mais alguma coisa, você fala o quê? As mentiras. Lembra das mentiras? Não? Tem que aprender isso. Vocês estão trabalhando no mercado, tem que aprender essas mentiras aí. Quando tiver um tempinho eu faço. Quando a gente tiver um pouquinho mais livre eu faço. Iterativo e incremental. Fica tranquilo que a coisa vai acontecer. Nessa não demorou tanto, porque eu tinha um amigo, na verdade um ex-aluno que tinha sofrido comigo lá, fazendo a versão em Python, ou em Java. Então o Giovanni Liberato ele tinha sido meu aluno, e depois quando eu fui para o QMágico eu chamei ele para trabalhar com a gente. Né? E aí nessa época ele mandou muito bem, ele gostou muito da matéria, acredito que ele tenha até sido um dos caras que mais se motivou quando viu o jogo. E aí virou brother, isso que é legal, né? Das coisas virou brother e tal. Aí ele pegou lá, e aí eu dei também como outra justificativa aquilo que eu tinha falado antes, que eu falei, cara, se eu for colocar animação, tem que colocar o Pygame. Aí vai complicar, não vai cumprir o meu objetivo. E eu fiquei nessa minha limitação de que não ia dar. Só que aí a beleza do projeto open source, né? O Giovanni foi lá, fez um fork, pegou a biblioteca TK, que é uma biblioteca gráfica já nativa de dentro do Python, e fez uma prova de conceito para mostrar que dava para fazer dentro do TK. E aí ele me mandou só a prova de conceito, ele colocou um bicho parado, só que ele me mandou o código e falou, ó, eu consegui colocar o fundo, coloquei um pássaro aqui, só que eu não consigo fazer o resto. Aí eu falei, não, beleza, agora tu já me indicou que é possível, agora vamos brincar de portar isso, deixa eu ver se eu consigo fazer a animação. Só que continuou o mesmo esquema. Meu esquema era limpa a tela, printa tudo. Limpa a tela, printa tudo. E aí, a gente chegou no placa gráfica TK Inter, que foi esse cara aqui, então. Onde você vê que a mesma coisa, agora dá para ver pelo menos 2 aninhados ali, né? Dá para ver os obstáculos legais. Agora eles voam aí, 0 a 100, né? Continua dando replay, que foi o replay no forward, no rewind, ele é rapidinho. Mas ele vai jogar nos mesmos tempos que eu joguei. Né? Apesar que eu rodei isso, porque a minha ideia era rodar um curso rápido, eu rodei com a versão com replay ficou muito complexo.
Depois eu tirei, inclusive, isso. Deixa eu ver se eu consigo matar um aqui. Acho que é no 23 também vai, ó. Então eu fiz isso, coloquei online e a coisa aconteceu. Então as minhas conclusões para isso foi que o iterativo incremental, principalmente no open source, quando você fala da sua ideia, chama a galera e fala, olha, então a coisa realmente vai acontecendo ali de maneira orgânica. Porque eu quando comecei o projeto, eu não pensei que ia chegar a animação de verdade, com as restrições que eu queria. Então isso foi uma parada muito legal para mim, pelo menos. E aí na realidade, então, o que eu fiz? Esse ano a gente decidiu fazer, dentro do Python Pro de cursos, a gente definiu mudar a característica do curso, a gente decidiu fazer um curso que vai levar o cara de 0 a 100. Mesmo que ele não tem problema, se ele não começou do meio, tá bom, a gente leva ele para conseguir capacitar esse cara para o mercado de trabalho, para entregar esse valor. Porque eu vi que a galera estava sentindo muito medo de aplicar, eu não sei o suficiente. Então eu vi que a galera que participava lá dos nossos cursos, nas conversas e nas interações, acabavam pegando acreditava que era possível. Não só pelo conteúdo, mas mais para a gente falar que dava. E começar a mostrar, ó, esse cara aqui fez. Tá aqui o Fabrício, que eu já falei para ele fazer não é meu aluno, mas já fez isso antes, né? Não conseguiu um emprego porque é meu aluno, mas em 3 meses foi lá, aprendeu Python e conseguiu estágio. Então, não sei se algum de vocês estiveram na palestra do Augusto, que ele falou, vai lá, mete a cara, faz. E às vezes as pessoas que já estão empregadas falando, não, mas o cara estudou, o cara fez faculdade top, e eu preciso de uma faculdade top para chegar lá, né? Eu preciso de uma faculdade na área de tecnologia, que não era seu caso, né, Fabrício? Então, o Fabrício foi lá e fez acontecer. Então, o que eu queria era tentar motivar essa galera com o curso, né? E aí o que eu fiz foi justamente deixar esse módulo completamente online para o cara também, se ele quiser estudar então, tá lá gratuito. Se você entrar em www.python.br, que é o que está aqui nesse QR Code, então você coloca o seu e-mail lá e vai receber. Eu vou te mandar todas as aulas desse módulo aqui, do início ao fim. Onde eu tive o trabalho aqui, não só de falar de orientação a objetos, porque como era para levar de 0, na realidade eu comecei de 0 no Python. Considerei, o cara não sabe programar. Vou tentar fazer essa parte de ensinar o básico da programação de Python e depois, então eu separei em 2 sessões, e a outra parte de ensinar a base de orientação a objetos por cara. Mas enfim, todo esse projeto que nasceu e que depois virou um negócio, começou dessa brincadeira lá no fundo, de querer motivar mais os alunos, colocar a parada online e a rede de contatos e os amigos também fazerem a coisa funcionar. Beleza? Então, como eu prometi, essa palestra ia ser super light, era para falar só o histórico mesmo, e na realidade até abrir mais para perguntas. E às vezes eu abro as opções. Vocês querem que eu comece a mostrar um pouco do básico de como é que você começa o projeto, ou vocês querem conversar sobre alguma dúvida que vocês tenham? Estão vivos ainda? Alguém? Vamos acabar a palestra então? Vamos tomar um café? Eu estou instigando mais os outros, justamente, eu estou instigando mais os outros. Então vamos lá. Porque aí, se vocês quiserem, eu faço o início até onde der de como é que o curso acontece, porque ali a coisa já está pronta, né? E a orientação a objetos com teste automático, porque lá eu começava assim, orientação a objetos, teste automático. Estrutura de dados, teste automático. Por quê? Porque eu não queria ficar corrigindo prova. E eu queria que o cara levasse para casa um troço que já se autocorrigisse, que não fosse dar o feedback 1 semana depois de correção, quando o cara nem lembra, né? Porque eu ia fazer a prova, 1 minuto depois da prova, obviamente que eu tinha esquecido tudo. Então, agora se você tem um negócio que dá um feedback, vamos tentar ver quanto tempo tem ainda? Nossa Senhora, falei que ia acabar rápido. Vamos lá. Então, como é que o projeto funciona? O projeto está aqui no GitHub
E a branch padrão dele, que está é essa simples, que não vem com o jogo implementado. Então a minha ideia é que também você fosse fazendo as coisas e conseguindo enxergar isso acontecendo na tela, para você ter alguma coisa tangível, porque orientação a objetos é um conceito abstrato, é paradigma. E aí quando você fala de paradigma, demora para o cérebro fazer as conexões. Então eu tentei trazer um pouco para o mundo concreto. Então o projeto está aqui, se você estiver na sua casa, você vai copiar aqui o link. Aliás, você não sabe nada de GitHub, assim como eu não sei. Então você vai vir aqui, vai baixar o zip. Vamos dizipar esse cara aqui. Maravilha, aqui mesmo. Deixa eu só levar ele pro desktop. Então, projetinho está aqui, tá? Só dizipei, não fiz mais nada. Vou navegar até ele. Opa, o que está acontecendo aqui? Eu não tinha parado o jogo, estava rodando ainda. Vou navegar lá até a minha pastinha, lá no desktop. Olha lá, veio inclusive com o nome da branch padrão, que é a simples. Então a primeira coisa que eu criei é aquele executor de testes para você ter uma ideia do que está acontecendo. Então conforme você vai implementando, você vai vendo quão perto você está de chegar lá. Mas eu não vou rodar, esse cara tem nas instruções. Eu vou na realidade querer rodar o jogo. Vamos rodar aqui para ver o que acontece. Então quando você começa o jogo, ele começa assim. Quando você baixa lá. Ele não está pronto. É a sua missão implementar para você ir aprendendo os conceitos do meio do caminho. A única coisa que funciona aqui é você colocar para cima e para baixo. Mas o pássaro não está ali, vocês viram que não tem ninguém ali, não tem nenhum ator ali na tela, nenhum pássaro, nem nada, porque você que tem que implementar. Maravilha, eu não sei como eu fiz isso. E aí então você tem que começar a implementar, você dá uma olhada na documentação, vê o teste, etc. Então, por exemplo, tem um arquivinho aqui, que é... o arquivinho, vamos ver se eu consigo editar isso aqui no Vim. Não sou de fazer isso, não sou proficiente, mas isso aqui só que ficou ruim. Pronto, aqui, ó. Então aqui tem um exemplo de código, então, de um código de fase, certo? Que é o que determina a fase, lá em orientação a objetos. A fase, cadê? Aqui, um pouquinho mais para baixo. A fase, então, é o que determina uma fase do jogo. E aí a fase ela contém os vários atores que podem aparecer. Agora, por que eles não estão aparecendo? Porque se você for ver o método que eu preciso adicionar ao obstáculo, não tem nada implementado nele. Porque a sua função é implementar e fazer esse teste passar. Então, por exemplo, se eu quero que essa fase agora passe a adicionar os obstáculos, eu vou ter que estudar, ver as aulas para ver como é que eu implemento isso. Então eu vou pegar lá e vou pegar nos obstáculos, obstáculos dessa fase, eu vou querer adicionar então com o método extends da lista, então aí a pessoa vai aprendendo como é que funciona essas coisas básicas, e eu vou adicionar esses meus obstáculos que estão sendo passados aí. Né? Terminou. Vou salvar aqui esse arquivo. Vamos rodar o jogo para ver se acontece alguma coisa de diferente. Opa! Extend. Extends é no Java, né? Mas é de propósito, para você ver o que acontece quando você, né, faz alguma coisa que está errada, no método que não existe. Né? Vamos consertar aqui. Cadê? Lá para trás. Aí mostra que a mensagem do pai foi aumentada. Exatamente. Isso ajuda muito, né, em relação aos linguagens. Exatamente, mensagem está clara, esse cara aqui não existe, eu acho que é o extend. Opa! Aqui é para voltar no... Aí, ó, o extend de novo, porcaria. Devia ter colocado para o PyCharm. Vamos salvar esse cara, vamos rodar, rodamos o jogo, e aí você vê que começa a aparecer, porque eu acrescentei o ator. Na verdade, eu acrescentei o obstáculo
e apareceu um pássaro amarelo. Mas por quê? Porque eu não mudei qual era a imagem que tinha que aparecer para esse cara. Então, se por acaso eu for implementar os outros métodos que são bem parecidos, cadê? Vim em fase, eu vou chegar aqui no método de adição de obstáculo, aí você vai adicionar o porco, que é bem parecido, né? Então, self.porcos dessa fase, eu vou adicionar, quando você está digitando com os outros vendo, é uma maravilha, né? Sua habilidade de digitar é inversamente proporcional ao número de olhos olhando você digitar. Então, self.pássaros, então eu vou pegar os pássaros dessa fase e vou acrescentar com os pássaros que estão me sendo passados. Vamos rodar aqui, salvar, rodar. Opa! Então, olha lá que maravilha. A gente tem ali, vejam que as posições já estão corretas, mas aí você teria que continuar com a implementação do jogo. E, obviamente, que eles não voam, que você vai ter que calcular lá a parte de lançamento oblíquo, que eu coloquei a fórmula e assim por diante. Entenderam deu para entender qual que é a dinâmica, então? Beleza? Então, foi isso. Se vocês conheceram alguém que está a fim de aprender Python, enfim, coloquei lá liberado por conta disso. E foi isso. Alguma dúvida? Tá tão fácil que não tem dúvida. Olha que maravilha. Não? Tranquilo? Gostaram? Eu acho muito interessante começar a aprender alguma coisa tendo uma base que dá para ver. Isso é tão interessante quanto às vezes você pega um curso de jogos e coloca aquela nome. Na faculdade eu liguei com uma engine de jogo, né? Tipo um software que te ensina a fazer jogo e aí ele já te entrega a estrutura. A estrutura pronta. Scratch hoje, né? Sempre o Scratch, é. Bom, é o mesmo caso, né? Você fez o seu Scratch do Python para ensinar a orientação a objetos. Exatamente. A ideia é pegar quem não sabe Python. Exatamente. E a gente já consegue fazer um pedaço de um jogo. Daí já dá faz um mecanismo de recompensa. Com certeza. O cara tem um feedback muito, muito rápido. Se o cara ficar vendo o letrinha na tela, talvez não gere o mesmo efeito, né? Com certeza. Daí já é uma evolução. E o legal foi que quando saiu assim, eu me lembro que quando o Giovanni me mandou o negócio, era meia-noite. Aí, cara, bateu fogo naquela hora. Falei, putz, aí ele, depois a gente faz essa parada. Falei, não, vamos fazer agora. Véio. Aí a gente já reuniu no Hangout com o Michel, que já recortou a imagem, que já colocou lá em cima. Aí eu lembro que a gente foi até umas 3h30 da manhã, até ficar o primeiro jogo. Aí quando a gente colocou o jogo para rodar 3 horas, ficamos igual um retardado lá jogando. E aí a galera começou até a fazer umas fases diferentes que tem aqui também. Ó. Se eu entrar no diretório fases, o Giovanni fez aqui um Python 3, escudo espartano. Aí o Giovanni fez essa... não vai dar para ver porque esse daqui não é o... Mas dá para ter uma ideia. Qualquer coisa, o outro eu abro com implementado. Na verdade, ele fez um escudo espartano, que ali era um monte de obstáculo. Pera aí, deixa eu consertar aqui, já que está cheio de tempo. Eu vou lá no PyCharm, Python Birds. Entendi. A fase é standalone, então, o arquivo só seria... Como? O arquivo da fase é executável, né? Entendi, você consegue executar... Isso, você executa a fase. Então, eu pensei depois até em criar um cara que ele conseguisse montar o jogo e eu gerasse, ou colocar em um arquivo de configuração, mas enfim, quando eu tiver tempo, né, processo iterativo. É legal a fase ser executável, fica fácil. Exatamente, então eu jogo aqui um mod. Python 3, escudo espartano, aí agora dá para ver melhor. E o nosso Python Birds dá para lançar, na realidade, vários, né? Tipo, e aí a gente ficou brincando de matar esses caras aí. Né? E eu me lembro que acho que estava na época da Copa também. E aí eu brinquei com uma, apesar que essa... O Brasil... Aí ficava com um monte para você matar, aí com a bandeira do Brasil a gente ficou brincando com isso daí. Fazia
um monte aí. Beleza, gente? Tranquilo? Assim que é bom, você dá palestra que ninguém tem dúvida, é tranquilo. Então é isso, obrigado aí pela presença de todos, né? Finalzinho da Páscoa, só guerreiro, né? Então muito obrigado.